Fundamentos da análise de riscos. Risco, em administração, designa a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, aleatório, futuro independente da vontade humana, e os impactos, positivos ou negativos, resultantes, caso ele ocorra. Em SST é a combinação da probabilidade da consequência da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso, representa a probabilidade do perigo se materializar. Exemplo, para a mesma corrente elétrica, se o condutor estiver mal isolado e for fácil a um trabalhador entrar em contato com ela, está-se perante uma situação de risco que pode ainda aumentar ou diminuir em função de outras variantes tais como idade, estado de saúde, meio úmido, entre outras. Um perigo é um agente que tem o potencial de causar danos a um alvo vulnerável. Os termos risco e perigo são frequentemente usados de forma intercambiável. No entanto, em termos de avaliação de risco, eles são dois termos muito distintos. Segundo a OSAS 18001, perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença. O perigo pode ser um produto químico, uma máquina rotativa, uma superfície quente, um chão escorregadio, uma área ruidosa, uma área com alta temperatura, área energizada, entre outros. Perceba que todos esses casos representam situações potenciais para acontecer uma lesão. São situações perigosas. Contudo, essa lesão só acontece se houver exposição do trabalhador a esses perigos. Essa exposição tem a ver com a proximidade do trabalhador à fonte de perigo. Tomemos como exemplo uma máquina rotativa operando sem proteção. Ela é uma fonte de perigo. O risco aparece com a aproximação do trabalhador ou qualquer outra pessoa, pois eles estão se expondo àquele perigo. Se não houver aproximação do trabalhador, não haverá risco de qualquer dano sobre ele. O mesmo acontece com uma superfície quente. Ela é uma fonte de perigo. Enquanto não houver aproximação de trabalhadores à superfície quente, não há nenhum risco de acidente. Mas no momento em que há essa aproximação, aumenta-se a exposição e o trabalhador fica sob risco. O mesmo acontece com todas as outras fontes de perigo. Portanto, o risco está associado à exposição ao perigo. Se pensarmos em uma linha cronológica, primeiro surge o perigo ou para em seguida, se houver exposição, surgir o risco. Eliminando o perigo. Reduzindo a exposição. Segundo a OSAS 18001, as medidas de controle de riscos devem seguir a seguinte sequência hierárquica: eliminação, substituição, controles de engenharia, sinalização, alertas e ou controle administrativos, equipamentos de proteção individual. APR, análise preliminar de risco. Causa de acidente é a qualificação da ação, frente a um perigo, que contribuiu para um dano seja pessoal ou impessoal. Excelência, a avenida com grande movimento não constitui uma causa de acidente, porém o ato de atravessá-la com pressa pode ser considerado como uma das causas. Controle é uma ação que visa eliminar o risco ou, quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis o risco na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou outra metodologia. Consiste no planejamento prévio de tarefas, operações, serviços e atividades, cuja finalidade é identificar, antes da execução da tarefa, os riscos existentes em cada etapa, definindo e orientando as medidas para eliminar ou controlar estes riscos, tornando a tarefa mais segura para todos os envolvidos em sua execução. Visa também aprimorar atitudes e posturas que levem a reduzir acidentes do trabalho e suas consequências. Planejamento
Antes da fase de execução, todos os serviços, operações e atividades programadas serão analisadas para a identificação dos riscos potenciais. Este trabalho é realizado através da APR, onde devem constar, no mínimo, as seguintes informações: descrição detalhada das etapas dentro de um serviço, operação ou atividade, identificação dos riscos existentes em cada etapa, medidas de segurança para a realização de todas as etapas dos serviços, no sentido de reduzir e ou eliminar riscos existentes, técnicas de execução, equipamentos a serem utilizados, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, DDS, entre outras medidas existentes. Legal ter você aqui. Juntos podemos continuar a propagar harmonia, paz e prosperidade, objetivando salvar e preservar vidas. Se inscreva, deixe seu like. Avante, bravos do Brasil! Até a próxima. Namastê!